Deus te É abençoe, com... Aru. Bom dia. Hoje nós vamos conversar a respeito deste livro, O Segredo da Flor de Ouro, que é de Jung e Wilhelm, né? Dois autores. Vamos inicialmente colocar o seguinte, olha, situar aqui o Carl Jung. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1961. Este livro aqui, em 1928, ele recebe do Wilhelm, que é o coautor deste livro, esse manuscrito chinês, né, da cultura chinesa. E aí, Jung é convidado, então, para fazer um comentário, uma introdução deste livro. O livro, então, vai ser publicado. E é muito interessante as condições de produção desse livro, como que surgiu este livro. Vejam só, é, Carl Jung, ali por essa época, né, ele já vinha ali há muito tempo, há mais de 10 anos, pesquisando seus conceitos básicos, principalmente de self, de inconsciente coletivo, ele já vinha pesquisando. Mas ele tinha a seguinte dúvida, vamos dizer assim, em que medida que essas descobertas que ele fazia, desses ensinamentos que ele passava, tinham um fundamento, tinham alguma tradição cultural que desse, vamos dizer, crédito às suas pesquisas. E quando ele leu esse manuscrito, O Segredo da Flor de Ouro, aí então ele viu que a sua obra, o seu conceito de self, seu conceito de inconsciente coletivo, todos esses conceitos de Jung estavam perfeitamente ligados a essa tradição da cultura chinesa. Veja que interessante, né? Então, aí ele se sentiu, de certa forma, com essa identificação das suas pesquisas de psicólogo, com essa tradição chinesa, ele sentiu-se assim, vamos dizer, mais seguro, sentiu-se assim, sentiu que havia ali um fundamento cultural milenar das suas pesquisas científicas, né? Um dos conceitos de Jung, aqui também a guisa de introdução, é o conceito de simultaneidade, né? Em que as coisas, aqui no Ocidente, nós temos a tradição de considerar causa e efeito. Na tradição chinesa é diferente. Esse conceito que Jung chamou de sincronismo, né? Ele dá um nome mais preciso de sincronismo, porque não havia um nome assim em que os fenômenos físicos e espirituais acontecem de forma simultânea. Ele tecnicamente deu o nome de sincronismo. Então veja o que aconteceu. Ele estava lá numa mandala e de repente ele viu que na mandala tinha um traço, uma cor chinesa. Ficou com isso na cabeça. Olha, isso que eu estou fazendo aqui, essa mandala, tem um traço chinês, uma cor chinesa. E não é que logo após ele recebe esse manuscrito aqui do Wilhelm, O Segredo da Flor de Ouro. Então, vejam aqui um exemplo desse sincronismo proposto por Jung, do qual nós vamos falar um pouco mais para frente. É,
Vamos ver alguns conceitos básicos aqui do Jung que nós já conhecemos pelo estudo da obra de Joana de Ângeles, né? Que a gente já vem estudando. Bom, a flor de ouro, o que é a flor de ouro? A flor de ouro é o self, é o Cristo interno, é o eu sou. E lendo esse livro aqui, constatamos também que essa verdade espiritual, essa realidade espiritual do ser humano, essa verdade universal, ela se manifesta de formas diferentes em várias culturas, usando denominações diferentes, em momentos históricos diferentes. Mas a flor de ouro é o conceito de self do Jung. O self é aquele elemento da estrutura mental que equilibra todas as demais funções da nossa mente. Então, vejam, olha, flor de ouro, Cristo interno, o céu em nós, a terra prometida, céu dentro de nós, Cristo, é essa denominação muito apropriada do Jung, self. Self quer dizer a si mesmo. Vejam que interessante. Quantas vezes nós procuramos nos realizarmos fora de nós, quando a verdade, a realidade já está dentro de nós? O self, o si mesmo, a flor de ouro, né? Bom, aqui alguns conceitos básicos, né? Nós temos que partir de dicotomias, né? Um sistema binário que se organiza a cultura humana. O self, flor de ouro, Cristo interno, tudo isso está no nosso inconsciente, está no nosso inconsciente. No nosso consciente, nós temos essa personalidade, essa nossa atuação social, esse mundo tal qual nós vemos, né? Sentimos. Então, esse mundo aqui é o mundo consciente, é onde nós estamos aqui usando essas faculdades do consciente. Agora, o inconsciente, né? Voltando àquela imagem do Freud, o o consciente é uma rolha no mar do inconsciente. O inconsciente tem, assim, uma complexidade, uma imensidade. E aí que está toda a dificuldade do ser humano, que é lidar consigo mesmo, que é lidar com ele mesmo. Então, o segredo da flor de ouro vai ser justamente esse caminho dentro dessa tradição chinesa de se encontrar a si mesmo, né? O Freud pensava, afirmava que o que nós temos aqui de consciente gera o inconsciente. O Jung concorda com isso também. Quer dizer, eu vou dar um exemplo. Tivemos lá um trauma na infância, isso entra no nosso inconsciente. Aconteceu alguma coisa há pouco tempo, isso entra no nosso inconsciente. Mas, segundo Jung, além disso, já existem ideias inatas que são justamente os arquétipos do inconsciente coletivos, do inconsciente coletivo, que o ser humano traz dentro de si, né? Então, vamos dar alguns exemplos de arquétipo, né? Todas as culturas, em todos os tempos, nós temos ideia de Deus, temos uma ideia, masculino, feminino, o herói. Então, são esses modelos mentais, esses modelos de pensamentos que formam os arquétipos do inconsciente coletivo.
o ser humano se vê na seguinte situação: esse desequilíbrio entre o inconsciente e o consciente, né? Ele está vivendo, nós estamos vivendo no mundo físico, no mundo material, mas nós temos toda assim um complexo, nós temos toda uma dimensão inconsciente que às vezes nós não, ou às vezes, ou quase sempre, nós não dominamos, nós não entendemos, né? Pode vir do inconsciente muitos pensamentos, muitos flashes que eu não entendo. Eu falo, pô, mas eu estou pensando isso, por que eu tive essa ideia, tal, né? Então, em princípio, é o self que vai equilibrar o inconsciente com o consciente, para que a gente possa ter uma vida mais organizada. Nessa tão rica cultura chinesa, há o conceito de Tao, né? Tao, né? E o eterno equilíbrio entre o Yin e o Yang. O Yin representa a noite, a lua, a passividade, e o Yang, o sol, o dia, a luz, a atividade. Então, esse binarismo, né, vejam que aparece né, em todas as culturas, essas forças fundamentais opostas e complementares. Nós temos o bem e o mal, o dia e a noite. E esse sistema, essa oposição binária aí nos confunde muito, às vezes, em tomadas de decisões. Vou por um caminho, vou por outro caminho. Isso que eu estou pensando é o bem ou não é o bem. Então, esse eixo que divide as polaridades da nossa vida, às vezes podem realmente nos assim deixar em dúvida a respeito de qual caminho seguir. Nós temos essa oposição também do caos e da ordem. O mundo foi criado, né, segundo a tradição, quando se estabeleceu uma ordem, uma ordem. E lá nós temos também, dentro de nós, essa luta entre a ordem e o caos, né? Quantas pessoas não falam, olha, não tem mais sentido as coisas, perdi completamente o sentido, não consigo ver significado em mais nada. Então, essa situação de caos que pode se estabelecer quando nós devemos procurar o equilíbrio e a ordem em nossos comportamentos e em nossas ações. O Jung faz a seguinte comparação também entre a cultura oriental e a cultura ocidental. O pensamento oriental é circular e introvertido, procura muito dentro de si mesmo, né? Determinadas linhas de procedimento. O pensamento ocidental é linear, causal e mecânico. Quer dizer que a base da ciência, vamos dizer, causa, lei de causa e efeito. Então, há uma diferença muito grande entre essas duas formas de pensar. E aqui vamos a um histórico também que o Jung propõe. Hoje, todos nós sabemos os grandes problemas, vamos dizer, os dramas existenciais que, em tese, predominam essas situações paradoxais e que sentido que as pessoas podem dar à sua vida. Então, achei muito interessante aqui esse histórico do Jung para tentar explicar a situação do nosso inconsciente. Veja como está historicamente a situação do nosso inconsciente. Lembrando que hoje nós estamos no Brasil, mas nós temos um comportamento europeu. E antes do descobrimento do Brasil, nós estávamos em
outras, nós, né, estávamos em outras regiões, estávamos lá na Idade Média, estávamos encarnados nesses períodos medievais ou em outros períodos anteriores até, para entender bem essa questão. Então, há milênios saímos de um politeísmo, né? Lá no passado saímos de um politeísmo. E alguns milênios surge uma religião altamente desenvolvida, que é a Igreja Católica. Que impeliu o espírito imaginativo dos semibárbaros, que éramos nós naquele período histórico, a alturas que não correspondiam ao nosso desenvolvimento espiritual. Surge uma igreja, vamos imaginar ali, começo da Idade Média, de povos semibárbaros, surge uma religião com altos princípios intelectuais, mas que não correspondiam ao nosso desenvolvimento em que estávamos como povos semibárbaros. Para manter essa cultura, era inevitável que a esfera dos sentidos, a esfera do comportamento fosse reprimida. Então, vejam, surge uma igreja católica, da qual no passado lá estávamos, em que os seus ideais de moralidade, estavam muito acima da situação em que estávamos como povos semibárbaros. O que a igreja fez, né? A prática religiosa e a moralidade assumiu um caráter brutal e, segundo Jung, até maligno. Então, o que nós temos? Você tem uma moralidade muito rígida imposta. Nós tínhamos a Inquisição, que estava ali também impondo. Havia, segundo aquele conceito de Adão e Eva, já uma inferioridade com relação à mulher. Desculpem. Então, retomando aqui, nós saímos de uma situação de povos semibárbaros e encontramos uma religião altamente organizada que reprimia os nossos instintos, as nossas tendências mais primárias. Isso aconteceu. Mas temos hoje a consequência disso, que tudo isso ficou no nosso inconsciente, né? E continua até hoje essa barbárie primitiva que foi reprimida dessa forma. Aí usamos determinadas máscaras no comportamento social. Nós temos determinados conflitos lá no nosso inconsciente, determinados comportamentos primários que estão reprimidos, mas que não podemos colocar, não podemos exteriorizar isso, né? Então, essa é a situação histórica que se criou, segundo Jung. Retomando, povos primitivos que foram assim reprimidos por uma religião altamente organizada, né? Mas que esses conteúdos ficaram até hoje.
Então, nessa sociedade, nessa sociedade europeia e suas consequências, nós temos esse comportamento. Esses comportamentos bárbaros primitivos, que às vezes não entendemos por que pensamos desse jeito, esses instintos, esse primarismo, foi reprimido em nosso consciente por uma religião que não permitiu a sua livre manifestação ou o seu equilíbrio. Então, é preciso trazer à tona da consciência e trabalhar esses conteúdos. Bom, eu achei interessante essa explicação, porque mostra, de certa forma, historicamente, a nossa situação do nosso inconsciente, né? Toda essa evolução, todos esses recalques, todas essas repressões que podemos ter. Agora, esses atavismos, esses instintos, é claro que eles precisam ser equilibrados, mas não de uma forma como foi feito historicamente, reprimidos, não a repressão, que a repressão de conteúdos do inconsciente agravam, a repressão agrava a situação. Passando agora a um outro tema aqui do Jung, que achei muito interessante, questão dos problemas. Quem que não tem problemas? Né? Quem que não tem problema? E aí Jung reflete sobre o seguinte: problemas insolúveis. Às vezes pode se apresentar para o ser humano um problema insolúvel, né? A pessoa não vê solução como resolver essa situação. Não me aparece nenhuma solução. A solução é o seguinte, segundo Jung, no tratamento dos seus pacientes. É abrir novos campos de interesse para a vida. Novos campos de interesse para a vida. Segundo Jung, no trato dos seus pacientes, naquela situação em que, no momento, os problemas apareciam insolúveis, posteriormente ele viu que era possível elevar o campo de preocupação, o campo de interesse, né? Deixar um pouco esse problema e se interessar por outras coisas. Porque às vezes fica difícil uma solução lógica imediatista desses problemas. Uma solução lógica. Eu quero resolver imediatamente esse problema. Dessa forma, outro detalhe importante, não se reprime o problema. O pior é a repressão do problema, vamos jogar no nosso inconsciente e vamos ficar, né, com esse mesmo problema, dito insolúvel, que vai reaparecer sob diversas formas. Ele fala aqui, então, que quando nós conseguimos, diante dessas situações, elevarmos um pouco o patamar e nos preocupar com outras coisas, com coisas diferentes, né? Conseguimos sair de conflitos selvagens, tempestades de pânico. No nível mais alto, a personalidade, ele usa a seguinte imagem.
Esse problema insolúvel é uma verdadeira tempestade, é um verdadeiro ciclone que arrasa a vida, pode arrasar a vida de um determinado ser humano. Mas se ele consegue se elevar, se colocar como se fosse no alto de uma montanha, aí ele vai observar de cima essa tempestade num vale, lá embaixo. Ele tem uma visão mais ampla das coisas. A sua consciência não está algemada, acorrentada a esse problema insolúvel, porque ele conseguiu, numa posição mais alta, ter uma visão mais ampla das coisas, conseguiu se elevar e pode então ter outros olhos e aquela tempestade que ele está vendo ali embaixo no vale adquire um outro significado. Mas agora vem uma coisa muito importante decorrente dessa situação, né? Aí é que surge o novo em nossa vida. Aí é que surge a criatividade em nossa vida. É aí que nós temos a possibilidade de crescimento. Por quê? A nossa experiência foi muito grande, a nossa visão agora se ampliou. Nós estamos em outro patamar de compreensão, de desenvolvimento, porque eu posso enxergar essa tempestade, essa situação dramática de uma forma mais ampla. E aí surge o novo. Aí nós enfrentamos o desconhecido, porque nós temos certo receio de enfrentar o desconhecido. Nessa superação é que nós temos condições de crescer, de desenvolver a nossa personalidade, de equilibrar o nosso self, porque a nossa visão se ampliou diante desse problema. A respeito disso, esse ponto aqui, problemas insolúveis, deixa eu localizar aqui. Deixa eu localizar aqui, gente. Tem um depoimento, deixa eu ver se consigo localizar aqui. Me pediria um minutinho só. Aqui, ó. Então, aí surge uma carta de uma paciente de Jung, testemunhando esse fato, não é? Há pouco tempo recebi uma carta de uma antiga paciente descrevendo um modo simples, mas acertado da transformação necessária. Diante desse problema insolúvel, é nós que temos que nos transformar. Exige uma mudança do modo com que da nossa visão do mundo. É isso que é importante. Em vez de ficarmos presos, abatidos, arrasados, entregues a esse problema insolúvel, isso vai provocar em nós uma transformação, uma evolução. Essa carta aqui eu tenho visto em várias outras fontes, né? Vamos ver o que essa paciente do Jung considera. Do mal, muito me veio de bem. Veja que interessante. Aqui lembra, lá na Idade Média, a operação da alquimia, o simbolismo da alquimia medieval, do chumbo.
do ferro, transformar em ouro. É isso daqui. O que é o ouro? O ouro, a flor de ouro, o ouro é a espiritualidade. É um conhecimento maior. Esse é o significado do ouro. Então, do mal, muito me veio de bem. Quer dizer, nessa linguagem da alquimia medieval, houve uma transformação. O que era ferro se tornou ouro. Conservar a calma, aqui também, né? Que não é nada fácil, né? Conservar a calma nessa situação. Nada reprimir, porque às vezes pensamos que estamos solucionando o problema, mas estamos reprimindo o problema. Aí nós não vamos nos desenvolver, não haverá crescimento, não haverá novos horizontes na nossa vida. Não reprimir. Permanecendo atenta e aceitando a realidade. Nas nossas condições, temos que aceitar a vida como ela é. Aceitar a vida. E esse fato de não aceitar a vida como ela é gera muitos problemas, desajustes, desencontros, tomando as coisas como são e não como eu queria que fossem. Tudo isso me trouxe um saber e poder singulares, como nunca havia imaginado. Veja que interessante. Quando aceitamos a vida como ela é, nós adquirimos um saber e um poder que nós não podemos imaginar. Porque, na verdade, nós temos certo receio de aceitar a vida como ela é. Nós queremos mais que fique aí de acordo com o nosso pensamento, como queríamos que fosse. Veja só, sempre pensar que ao aceitar as coisas como elas me dominariam, de um modo ou de outro, mas não foi assim, pois só aceitando as coisas podemos assumir uma atitude perante elas. Aqui ele fala assim, participação mística, parênteses, que o Jung coloca nessa carta dessa paciente. O que é participação mística, segundo o Jung? Vem lá do primarismo um certo conceito de poder mágico que os objetos têm sobre nós. Eu tenho uma casa. Essa casa me possui. Essa casa ela tem um poder, tem um magnetismo muito forte. Essa casa me possui. Não sou eu que tenho a casa é que me tem. Né? Como exemplo, é assim outras coisas. Esse conceito, esse exemplo de casa, Jung denomina participação mística. É influência ainda daquele pensamento místico primitivo em que as coisas adquirem uma energia e um poder dominador sobre nós. Então, determinados valores materialistas, quer dizer, aquela coisa tem, aquele objeto tem um poder místico sobre nós. Domina completamente. E esse domínio é no nível assim de uma energia mística. Isso chama-se participação mística, que é um estágio primitivo do ser humano, mas que, de certa forma, pode estar no nosso inconsciente. Agora jogarei o jogo da vida. Só aceitando as coisas poderemos assumir uma atitude perante elas. Agora jogarei o jogo da vida aceitando tudo aquilo que me trazem, o dia e a noite, o bem e o mal,
o sol e a sombra, que mudam constantemente. Que mudam constantemente. O mundo está em constante transformação, mas nós nem sempre aceitamos isso. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto, no nosso conforto. Gostaria que não houvesse nenhuma mudança. Do jeito que está, está muito bem assim. Nada de mudança, nada de transformação. É isso que nós pensamos. Mas se formos analisar a nossa vida, nós vamos ver quanta evolução que nós tivemos ao longo de todo esse tempo de vida, quanta transformação, quanta criação. Desta forma, estarei aceitando meu próprio ser, com seu lado positivo e seu lado negativo. Nós, como seres humanos, estamos nessa condição humana, de ter um lado positivo e um lado negativo. Como já vimos em outras oportunidades, existe também em nós a sombra, que deve ser trabalhada e tudo mais. Só que, às vezes, eu me considero perfeccionista. Eu acho que eu não tenho nenhum defeito. As consequências disso não são nada boas. Porque essa pessoa, quando comete um erro, ela não se perdoa. Porque ela tem um conceito de que, ou quando acontece uma situação mais complicada, mais difícil, ela não aceita, porque está acostumada à sua zona de conforto, ao seu pensamento que tudo está estagnado. Não aceita o dinamismo da vida. Nesse dinamismo, gente, nós temos que, às vezes, nos projetarmos para o desconhecido, para o novo, para a criação. Aí nós evoluímos, aí nós criamos, nós construímos muitas coisas. Tudo se tornará mais vivo. Tudo se tornará mais vivo. Como fui tola, né, diz essa paciente, eu pretendia forçar todas as coisas segundo minhas ideias. Então, vejam que esse equilíbrio entre o exterior e o interior é fundamental para que possamos entender o mundo e entender a nós mesmos. Outro conceito de Jung que se propõe nesse livro, tem o seguinte, né? O Jung aqui ele faz uma introdução em que ele expõe suas ideias. E vai comentando esses conceitos da sabedoria chinesa. Outro conceito é da luz circular. Luz circular. A luz circulante. Movimento circular da luz. Nós temos uma luz interna. Essa é a flor de ouro, esse é o self, esse é o sou, esse é o Cristo interno. Nós temos lá em nós, né? Nós sabemos, temos essa luz interna, que é o Cristo interno. Só que essa luz tem que fluir. Não pode ficar estática, ela tem que fluir. Fluir como e onde? Fluir em torno de nós mesmos, com todos os aspectos da nossa estrutura mental. Fluir em torno do nosso ego, fluir em torno do nosso inconsciente. É essa luz circulante. E
um fato interessante também. Ele diz o seguinte, usa esses termos. Essa luz interna que nós temos só vai começar a circular se for obrigada a isso. É esse termo que ele usa mesmo, se for obrigada a isso. Nós temos que fazer todo um trabalho para fazer essa luz interna circular. E aí, novos potenciais irão surgir em nossa vida. Um novo grau de sensibilidade. Vejam só, essa flor de ouro também é comparado à flor de lótus, né, que vocês conhecem. A flor de lótus ela nasce no pântano, num pântano muito escuro, mas suas pétalas são muito claras e se dirigem ao sol, fazendo essa transformação, essa mudança. Então, eu preciso uma deliberação, um trabalho, um estudo para fazer essa luz circular em torno de nós, propiciando novos conhecimentos, um novo modo de vida. Aqui estamos de acordo com o apóstolo Paulo, que diz o seguinte: é o Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que estou vivendo, é o Cristo que vive em mim. É o Cristo que vive em mim. A grande mudança, penso eu, de uma concepção religiosa ainda que nós tínhamos no nosso inconsciente, é que se voltássemos para as coisas espirituais, para o Cristo interno, para a flor de lótus, iríamos ter uma vida totalmente diferente, uma vida, vamos dizer, meio absurda, uma vida em que não estávamos preparados. Uma vida, vamos dizer, em que teríamos que renegar tudo, alguma coisa assim. Mas não é isso. É o modo de vida que nós temos nessa situação da nossa civilização, mas que nós podemos viver internamente. E até uma expressão aqui, que poucas pessoas vão entender ou vão saber que desse nosso processo, porque ele é um processo essencialmente interno. Então, Joana de Ângeles usa uma expressão interessante. Não é uma saída espetacular, mirabolante, um grande milagre. É todo um trabalho que nós vamos realizando, fundamentado na ciência. O Espiritismo é filosofia, ciência e religião, no caso, a ciência psicológica, que nós vamos conseguindo encontrarmos com o self, com nós mesmos. Jung fala o seguinte, que a vida é muito simples, mas nós temos a tendência de complicar, nós complicamos tudo com os nossos conceitos, pensamentos. Nós complicamos muito porque nós não nos voltamos para dentro de nós mesmos. A vida ganha uma outra dimensão de criatividade, de participação, de equilíbrio, de encontro da paz, quando conseguimos ter esse equilíbrio entre o inconsciente e o consciente. Quem tem essa função, vamos dizer assim, de produzir esse equilíbrio é justamente o self, o si mesmo.
quando nos voltamos para nós mesmos. Então, a vida agora adquire esse sentido interno, esse modo interno de viver. Em coerência, é um equilíbrio entre o self, o eu mesmo, e o ego, o nosso ser social. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso que nós preparamos assim como uma, vamos dizer, uma breve introdução, uma simples introdução a esse livro, Segredos da Flor de Ouro. É um livro assim realmente muito rico, né? Que tem também alguns textos da filosofia chinesa, da religião chinesa ou da sabedoria chinesa, melhor dizendo, né? E para concluir, o Jung, então, tomando conhecimento dessa sabedoria oriental, ele achou um fundamento de toda a sua teoria psicológica nessa rica tradição, nessa tradição milenar dos sábios chineses. Então, é isso aí, gente. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e muito obrigado.